Bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. I think that many people reopen the church and faith in God in a new way, because they understood that the church is not only the place for prayer, but the place where you can find shelter, where you can charge your cell phone, where you can get some meal or meal boxes, bread, and all necessary things which are so needed during the war when you are under bombing and you are the person in need. Dom Stefan Sus, que acabámos de escutar, esteve em Portugal para o lançamento da campanha da Quaresma da Fundação AIS e falou para o nosso programa. Na entrevista com este bispo foi possível perceber alguns dos principais desafios que se colocam aos ucranianos na guerra que estão a enfrentar há já mais de 2 anos. Desafios que ajudam também a compreender a importância da própria campanha da Fundação AIS, de apoio à Igreja, a todos os que têm estado ao lado dos que mais sofrem, dos que, como disse mesmo agora Dom Stefan, batem à porta da Igreja e são acolhidos de braços abertos, não só para rezar, mas também para coisas tão simples e tão prioritárias como abrigar-se, receber um pedaço de pão ou, por exemplo, carregar o telemóvel. Este é o lado mais fantástico da campanha da AIS. A generosidade dos benfeitores portugueses e de todo o mundo, claro, tem feito toda a diferença junto dos que estão nos campos de batalha, junto daqueles que estão nas cidades bombardeadas, no dia-a-dia das populações. Este vai ser, claro, um dos temas para debater no nosso programa que está a começar agora. Mas vamos começar pela Síria. Há pouco mais de um ano, no dia 6 de fevereiro, uma vasta região do norte e do oeste da Síria foi atingida por um violentíssimo terremoto. A Fundação AIS recebeu recentemente um apelo do bispo arménio ortodoxo de Alepo, pedindo ajuda, lembrando à comunidade internacional a situação muito difícil em que se encontra o país. E Dom Magar Ashkarian diz mesmo ser intolerável o que se está a passar, nomeadamente a pobreza causada pelas sanções económicas que têm sido impostas, Catarina, ao regime de Damasco. Sim, Paulo, o bispo diz que de facto a situação está a ficar intolerável na Síria e que tudo se agravou com o terremoto de fevereiro do ano passado e aponta o dedo também, como o Paulo acabou de dizer, de facto às sanções económicas que foram impostas quer pelos Estados Unidos, quer pela União Europeia ao regime de Bashar al-Assad, que já governa este país há mais de 20 anos. Portanto, segundo este bispo, Paulo, e em consequência deste estrangulamento económico, da vida económica da Síria, que está a acontecer por causa destas sanções, a maioria das pessoas está a procurar, de facto, abandonar este país, abandonar a Síria, porque não há, de facto, sinais que deem esperança à população, deem um sinal de esperança às famílias, aos jovens, para que aqueles que querem ficar e querem, de facto, recomeçar a sua vida, não é? Esta é uma situação que também é particularmente preocupante para os cristãos. Sim, Paulo, e o bispo ortodoxo arménio de Alepo, ele disse também isso nessa entrevista, nessa pequena vídeo que nos enviou. Ele diz que esta realidade coloca um grande desafio à Igreja e que é muito importante que a comunidade internacional olhe também para esta situação e que faça todos os esforços possíveis no sentido de ajudar e a reforçar a presença da comunidade cristã neste país do Médio Oriente, na Síria, que é o país que nós estamos a falar, Paulo. Claro. Esta mensagem de que estamos a falar, de Dom Magar Ashkarian, bispo arménio ortodoxo de Alepo, foi enviada, como já disse, para a Fundação AIS Internacional na sequência do primeiro aniversário do terremoto, do brutal terremoto que ocorreu em fevereiro e que referimos há pouco e que sacudiu principalmente a região norte e oeste da Síria. E há precisamente um ano, ou seja, poucos dias depois do sismo, este mesmo bispo enviava-nos um pequeno vídeo
agradecer já então toda a ajuda que estava a ser dada à comunidade cristã mais afetada pelo tremor de terra. Exatamente, Paulo, é verdade. De facto, ele fez questão, este bispo fez questão de nos enviar logo, quase de imediato, este vídeo. Portanto, no fundo, Paulo, a mensagem que ele nos enviou, este pequeno vídeo, era agradecer toda a ajuda humanitária que a Fundação AIS tinha feito chegar logo após o terremoto. Portanto, fazer chegar às populações que estavam, de facto, a viver uma situação muito terrível, não é? Muito má, muito difícil e muito dolorosa, como é fácil nós entendermos depois de um terremoto com esta dimensão, como foi o da Síria. Claro. Esta mensagem que vamos recuperar já de seguida, nesta mensagem, aliás, o Bispo fala de facto numa situação muito pesada que as populações estavam a enfrentar. Sim, Paulo, portanto, é uma situação muito pesada, muito dolorosa, é muito má por causa da devastação enorme que foi causada por este terremoto. Não nos podemos esquecer, Paulo, e é bom lembrarmos aqui aos nossos telespectadores, que este terremoto provocou a morte de mais de 6.000 pessoas e provocou milhares e milhares de deslocados no país. Portanto, pessoas que perderam as suas casas e que viveram e que vivem ainda, portanto, muitas delas ainda vivem, na dependência de instituições de solidariedade, muito concretamente a Igreja, claro. A Síria estava ainda a contabilizar as vítimas do sismo de 6 de fevereiro do ano passado, quando Dom Magar Ashkarian, o bispo arménio ortodoxo de Alepo, decidiu, recorrendo ao seu próprio telemóvel, enviar uma pequena mensagem de agradecimento à Fundação AIS por tudo aquilo que estava já a ser feito a nível da solidariedade para com as populações locais. Vamos agora recuperar essas palavras. Hello, my dear friends. I'm Bishop Magar Ashkarian, prelate of the Armenian Orthodox Church in Aleppo. First of all, I would like to extend my appreciation for the ACN and all the members and all good works that you are doing in the field of helping people, and especially the minority churches, let's say, in Syria, in other places. We are in a very bad situation nowadays, especially the earthquake that hit Syria, Aleppo. We were very afraid. It was very heavy for us. The devastation, the destructions are all over the place. We have a lot of people who died. We have a lot of injured people in hospitals, and thousands of people who are afraid to return to their homes because their buildings, their homes are all destroyed, and they are afraid because something will happen bad, and also it might strike again. So the churches have opened their doors, their centers, their halls for the people, and we accommodated thousands of people. We are trying to give them food, comfort, water, blankets. Many thousands of people are living outside their houses, in their vehicles. The situation is very bad and devastating. So we ask your prayers. We pray for us that God helps you, strengthen you, and give you the love so that you can give us that love again. So thank you for everything that you've done for us till now, and we are hopeful that you will continue to help us in our devastating situation. So many thanks to you. God bless you. We pray for you, and you pray for us also. Thank you. Foi o bispo arménio ortodoxo de Alepo, na Síria, a agradecer a ajuda que a Fundação AIS prontamente fez chegar às populações mais atingidas pelo sismo de 6 de fevereiro do ano passado. O bispo salientou, como escutámos, a situação muito difícil em que se encontram as famílias cujas casas foram destruídas pelo terremoto ou que ficaram com danos estruturais que impossibilitavam a sua ocupação.
Infelizmente, muitas destas casas, Catarina, continuam ainda assim inabitáveis. Sim, Paulo, muitas continuam inabitáveis exatamente por causa do custo exorbitante dos materiais de construção, também por causa, que é uma das consequências, claro, das sanções económicas que nós falámos aqui no início do nosso programa, mas muitas casas, de facto, continuam então por reconstruir, por recuperar. Algumas vão sendo recuperadas, com pequenos concertos, não é? De forma a permitir que as famílias possam regressar. Quase todos estes concertos são feitos com a ajuda da própria Igreja, e é importante também dizermos, Paulo, que no meio desta crise toda, desta enorme crise que a Síria se encontra já há vários anos, a Igreja tem feito, de facto, tem estado sempre ao lado da população, tem estado sempre ao lado daqueles que estão com mais dificuldades, e neste aspecto em particular, Paulo, a Igreja está também ao lado das famílias que querem recuperar as suas casas para poderem voltar a habitar as suas casas. De facto, tem sido um pouco assim em todas as regiões mais afetadas pelo terremoto. É assim, por exemplo, também em Alepo. O padre Hugo Alanis não perde também uma oportunidade para visitar as famílias que mais sofreram com o sismo na sua paróquia, a paróquia de Nossa Senhora da Anunciação. Good morning, another time. Yes, we are visiting now a house of our parishioners. Yes, like this, in many houses happening the same. Some houses more, and our aim is to help these families. They have not the possibility to make that. They have not the possibility. So, like you know, is before the war, it was before this thing happened some days ago. During the war, it was impossible for them, and now with that, there are some complicated things. This family is not living here in this house because they have not the permission to come back before we can solve this problem. Please. And we have also in many houses it happened like this, if you see, and so we ask for your prayers, and please, if it's possible, to help us in that. Thank you. In the name of the families from Aleppo. Thank you. Da Síria vamos agora até a África, vamos até ao Burkina Faso. Depois do ataque a uma capela na diocese de Dori, no domingo 25 de fevereiro, em que pelo menos 15 cristãos foram assassinados, Dom Justine Quientega, o bispo de Oigoia, descreveu à Fundação AIS que a ameaça terrorista é enorme no seu país e que há já paróquias bloqueadas, onde, Catarina, ninguém pode entrar ou sair. Sim, Paulo, de facto é terrível a situação, e o que o Dom Justin Quientega nos descreveu nesta conferência então online organizada pela Fundação AIS a nível internacional. Portanto, o que está a passar neste país de África, Paulo, e como infelizmente também em muitos outros dos países do continente africano, é de facto este sinal inequívoco que há uma ofensiva jihadista neste continente e que afeta neste momento vários países e milhões de pessoas. E uma das comunidades religiosas mais afetadas, Paulo, infelizmente por estes extremistas, pela atividade destes extremistas, é de facto a comunidade cristã. Nós temos um breve excerto dessas declarações do Bispo nessa conferência que foi promovida pela Fundação AIS Internacional, mas antes de escutarmos Dom Justin Quientega, vamos aprofundar um pouco o que é que ele nos contou. Isto na prática, Catarina, nós podemos dizer que estas populações estão como que reféns destes grupos armados. Sim, no fundo é isso, Paulo. De facto, o que o Bispo nos contou é que os terroristas chegam às aldeias, chegam de surpresa às aldeias, normalmente aparecem de motorizadas, portanto, o que lhes permite também serem muito rápidos nos seus movimentos, não é? Dá-lhes muita agilidade de movimentos. Eles acabam por reunir as pessoas e, quando não as atacam diretamente, claro, mas e pelo menos ameaçam-nos nesta junção, neste grupo que formam, acabam por ameaçar as pessoas. E este é, digamos assim, desta forma muito simples, de facto, o padrão do comportamento destes grupos. E eles ameaçam-nas como? Bom, Paulo, dizem, por exemplo, que as crianças e os jovens não podem ir à escola, obrigam, por exemplo, as pessoas a não obedecerem às indicações das autoridades locais, portanto, da administração pública local, portanto, e deixam de sempre um conjunto de regras que toda a população, todos os habitantes daquela aldeia, daquela região, têm de seguir. Por exemplo, Paulo, os homens têm de deixar crescer a barba, as mulheres
mulheres têm de começar a usar o véu islâmico. Portanto, tudo isto são imposições que colocam, e como é fácil nós imaginarmos também, a população, claro, fica com uma enorme pressão, não é? A comunidade fica com uma enorme pressão e ninguém sabe quando é que eles voltam, qual é que será o próximo ataque, e se vão ou se não, e quais é que as explicações que vão pedir, não é? Ou mesmo até que ponto é que poderão voltar e fazer mal à própria comunidade. Dom Justin Quiantega, o bispo de Oaigóea, de que estamos a falar, tem sido de facto uma voz muito ativa na denúncia da perseguição aos cristãos no Burkina Faso, revelando situações que muitas vezes o mundo tem ignorado por completo. O sofrimento por que passam estas pessoas tem de ser contado, tem de ser revelado ao mundo. Dom Quiantega não perde uma oportunidade para o fazer e foi assim também nesta conferência da Fundação AIS. At the beginning, it started with the capital, Ouagadougou, and then slowly it went to all villages. So they used to come on motorbikes, they will come to the villages, they will gather the people on the day of market, so they will preach to them, and then they will tell them that you don't want to have a school, we don't want you to school, and then we don't want to have public administration. So the main thing they do is they come, they preach, and they give instructions. Yeah. And for example, they will say that they should leave their beard to grow. They should wear short pants, and the women should cover all the faces. So, and they used to threaten the people. So they will, for example, take one, kill him before everybody. Yeah. So this creates problems. For example, humanitarian problems. So the people will leave the villages and go to towns where they feel themselves into more security. Because in the towns, there's the police and the army that is there. So in my diocese, for example, in Waiguia and in Kongousi, there are many people who came they are looking for a place where to sleep, they're looking for something to eat, and I'm sure that you hear about it. For example, in the country, we have more than 1 million people who left their places, left their villages, and they are now living in towns. I cannot finish without saying thank you very much to all the people who are helping us, and in a particular way, aid to the church in need. They are doing their best. And we don't have enough means to help these people, but aid to the church in need is really doing the best to help us, because we had some projects that they supported. So we thank them. Foi Dom Justino Quiantega num excerto da conferência promovida pela AIS, em que ele falou da situação no Burkina Faso, na sequência do ataque a uma capela no vilarejo de Essakan, no domingo, dia 25 de fevereiro. Ataque em que pelo menos 15 cristãos foram assassinados. No entanto, neste ambiente de puro terror, há também, e importa dizê-lo, Catarina, sinais de enorme coragem por parte dos fiéis. Sim, Paulo, é uma enorme coragem e eu aproveito até para salientar essa coragem em forma de homenagem a todas estas pessoas, a todos estes cristãos que têm esta coragem de demonstrar a sua fé. Portanto, estamos a falar de pessoas, Paulo, cristãos, não é? Que vivem em aldeias, longe de tudo e de todos, portanto estão isolados do mundo e que resistem sozinhas, portanto são verdadeiros heróis. Eles podem ser mortos, eles podem ser raptados, não está efetivamente ninguém ali naquelas aldeias para os defender. E por isso é preciso ter muita coragem para demonstrar a fé, não é, desta forma, para alguém que no fundo está a enfrentar um perigo tão grande. Portanto, é de facto um testemunho de coragem enorme. Estamos a falar da coragem de pessoas, do povo, pessoas simples, que, no entanto, face ao perigo, face à ameaça de grupos armados, de grupos terroristas, conseguem resistir, conseguem dizer não e fazem-no mesmo
arriscando a própria vida. Sim, Paulo, é precisamente isso, é, portanto, arriscando a própria vida. Portanto, eles consideram que a fé é o mais importante de tudo. E por isso, eles são verdadeiros heróis, não é? Todos eles, porque esta fé, de facto, a fé deles é testada ao limite, não é? É testada em situações de enorme violência, em zonas que, como nós dissemos aqui, estão isoladas e que estão muitas vezes controladas ou sob a ameaça destes grupos terroristas. O padre Jacob Lompo diz que esta coragem de que nos está a falar a Catarina é também uma questão de convicção. Em apenas 20 segundos, vamos escutar mais um testemunho da heroicidade dos cristãos neste país de África, o Burkina Faso. Pour nos chrétiens, c'est une question de foi et de conviction. Ouais, ils croient en Dieu et ils tiennent à leur foi. Quelles qu'en soient les difficultés qu'ils peuvent éprouver, ils veulent rester fidèles à leur foi. Et avec la situation que nous vivons, mais les gens se disent, mais si je crois en Dieu, j'espère qu'il me donnera la vie éternelle. Si, en mourant en étant chrétien, si j'accepte de mourir dans cette foi, et si je gagne la vie éternelle, mais j'aurai gagné. Donc c'est pour cela qu'ils ne sont pas prêts à devenir musulmans parce qu'ils ne sont pas convaincus. Ils sont convaincus que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et pour ça, ils sont prêts à tout pour défendre leur foi, malgré les risques. La mission que nous faisons, ce n'est pas notre mission. On a donné notre vie à l'Église, on a donné notre vie à Dieu, et nos vies sont entre les mains de Dieu. Et on se livre pour sa mission. C'est vrai qu'il y a ce risque, mais on ne garde pas ça à l'esprit, parce que on ne se part pas, on ne part pas sacrifier notre vie. On part toujours en se disant que c'est pour annoncer Jésus-Christ. Mais si le pire arrive aussi, on l'accepte. Mais c'est ça aussi le martyr dans l'Église. Le martyr, eh bien, on dit le sang des martyrs est une sémence de foi chrétienne. C'est ça. Les chrétiens sont les plus persécutés, ça c'est sûr. Foi o padre Jacob Lompo a dizer que os cristãos do Burkina Faso estão prontos a tudo para defender a sua fé, apesar dos riscos. Antes dele, nós escutámos Dom Justin Quiatega. Face a todas estas ameaças, a todos estes pedidos de ajuda que nos chegam também deste país de África, a Fundação AIS lançou aqui em Portugal uma campanha de solidariedade em que procura dar algumas respostas nas áreas da alimentação, dos cuidados de saúde, da educação e ainda no apoio espiritual às populações, Catarina, que são mais atingidas por toda esta violência. Sim, Paulo, nós temos falado aqui nos nossos programas tantas vezes todos estes projetos que estão a decorrer e é importante nós dizermos mais uma vez que todos estes projetos são projetos que vão no sentido de ajudar à sobrevivência destas populações, a aliviar o sofrimento destas populações que de facto estão à mercê destes grupos terroristas. Portanto, é preciso dizer que há cerca de 2 milhões de pessoas deslocadas só no Burkina Faso, portanto são 2 milhões de pessoas, Paulo, que necessitam de tudo o mais básico, não é, para poderem sobreviver no seu dia-a-dia. Um dos projetos solidários que tem tido, digamos assim, um maior impacto junto dos benfeitores da Fundação AIS em Portugal é aquele em que se procura ajudar as crianças a continuarem a estudar, mesmo aquelas que estejam a viver em campos de deslocados. Sim, Paulo, tem sido de facto um dos projetos mais acarinhados pelos nossos telespectadores, exatamente porque é também um projeto que tem este cariz muito apelativo, não é? De estarmos a ajudar as crianças a continuar, apesar de estarem nos campos de refugiados, continuarem a ter educação. E como nós temos dito aqui tantas vezes, Paulo, de facto é possível ajudar uma criança que vive num campo de refugiado a estudar durante um mês por 65 cêntimos. Portanto, 65 cêntimos. Exatamente, portanto 65 cêntimos é um café, não é? Mais ou menos um café aqui em Portugal. E por isso é o custo para ter uma criança durante um mês a estudar numa escola. E por isso é muito importante. E nós, Paulo, pronto, isto é o preço para uma criança e nós gostaríamos no mínimo ter 100 crianças, pelo menos atingir 100 crianças. Esse é o desafio que é lançado. Exatamente, o desafio é este, não é? Pelo menos temos 100 crianças que possam continuar a estudar, apesar de estarem a viver nos campos de refugiados. Mas o grande desafio, Paulo, para além deste de ajuda concreta, é também que é esse o primeiro pedido que nos chega destas pessoas, destes refugiados cristãos, é de facto rezar por eles, rezar diariamente por eles, não nos esquecermos deles nas nossas orações e, claro, depois nós não nos podemos esquecer que eles vivem num ambiente de muita violência, de muita angústia e por isso precisam das nossas orações para permanecerem fortes e permanecerem no seu país. Muito bem, é isso mesmo. A oração é também o que nos pede o padre Honoré Coedrago, reitor do seminário Tincadogo, numa breve mensagem que nos enviou recentemente e em que agradece também toda a ajuda
que a Fundação AIS tem canalizado para o seu povo e para a sua igreja que tanto sofre em África. Ma profonde reconnaissance au nom du séminaire, au nom du pays, au nom de notre Église de Burkina Faso, un grand merci à tous les bienfaiteurs qui nous soutiennent, non seulement avec leur argent, leurs biens matériels, mais surtout avec leurs prières, sur lesquelles nous comptons beaucoup. Parce que non seulement pour la vie ordinaire, mais le pays aussi fait face à un grand problème d'insécurité et nous sommes sûrs que votre prière va nous aider à gagner cette grande bataille contre les forces du mal. Alors, nous vous disons un grand merci, que Dieu vous bénisse et qu'il vous récompense au centuple tous vos bienfaits. Foi o padre Honoré a agradecer toda a ajuda, toda a solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS para com a Igreja, para com as comunidades cristãs no Burkina Faso. Tempo agora para irmos até à China, até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história da vida da Igreja nesta região do globo. Macau aproxima-se a passos largos com todo o vigor da Semana Santa. Assim, já este domingo, 24 de março, a Diocese de Macau junta-se à Igreja Universal para celebrar o Domingo de Ramos. Esta é uma celebração muito querida aqui das gentes do território, até porque as 9 paróquias que constituem a Diocese de Macau celebram o Domingo de Ramos com bênção dos ramos antes do início das missas dominicais. Os padres, ou melhor, os parcos mais propriamente, no adro das igrejas, ou se estiver a chover, que parece não descer o caso este fim de semana, ou mesmo, por exemplo, já na nave principal da igreja, fazem uma oração e depois benzem os ramos, que as pessoas vão manter durante um ano, até que em 2025, os devolvam à diocese para serem queimados e as suas cinzas serem impostas nas testas dos fiéis na quarta-feira de cinzas. Mas voltando à Semana Santa, depois do Domingo de Ramos há várias celebrações, sendo que depois, no final da semana, temos então a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa. São dias de muita intensidade aqui no território, com os grupos corais das várias paróquias a juntarem-se e a prepararem os seus cânticos para o Domingo da Páscoa, e também há várias reuniões com alguns fiéis a meditarem sobre o que será o resto do ano, e também há sessões de formação dadas por leigos e também por bastantes sacerdotes. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar da Ucrânia. O bispo Dom Stepan Sush veio a Portugal para participar no arranque da campanha da Fundação AIS de ajuda à Igreja do seu país e concedeu-nos uma entrevista que vamos começar a exibir. Mas vamos também ao encontro de Maria Lozano, diretora internacional da Fundação AIS, que esteve precisamente de visita à Ucrânia e que nos contou como foi essa viagem. E vamos ainda até Vorzel, uma pequena vila perto de Kiev, a capital ucraniana, e que esteve ocupada durante algumas semanas pelas tropas russas. O seminário de Vorzel foi ocupado e vandalizado. Vamos saber todos os pormenores daquilo que aconteceu depois de um breve intervalo. Até já! Giving us hope and they are putting a smile in our faces.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Há datas que não podemos esquecer. O dia 24 de fevereiro de 2022, quando começou a invasão da Ucrânia pelas tropas russas, é uma delas. Foi há 2 anos. No início do programa, nós escutámos o bispo Dom Stjepan Šuš, que esteve entre nós para o lançamento da campanha da Fundação AIS de apoio à Igreja do seu país e concedeu uma entrevista ao nosso programa. Como é ser bispo num país em guerra? Foi uma das perguntas que lhe fizemos. Uma pergunta que todos os que vivem na Ucrânia, de alguma forma, podem responder. Cada um, claro, à sua maneira, conforme a sua experiência, conforme aquilo que tem vivido. É o caso do padre Ruslan. Ele descobriu a guerra logo que começou a invasão, quando estava no seminário de Vorzel, de que é o reitor, quando o edifício foi ocupado pelas tropas russas. Os soldados chegaram, forçaram o portão, entraram, destruíram, vandalizaram e roubaram o que puderam. Nem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima escapou. Rosjanie takie drzwi wejściowe tam wyparli i wkroczyli. Wszystko, co dawało się, to kradli. Wojna pcha człowieka w najgorszą stronę. Było takie 2 bombardowania. Ona jest taka jakby trudna pamięć. Pan Bóg pomógł nam z tego wyjść. Wróciliśmy gdzieś w maju 22 roku
Bardzo ciężka była tamta zima. Często byli te alarmy, bili po elektrowniach, nie było gazu, nie było elektryki. Było często ciemno i przy świecach modliliśmy się, tak mówili, że jak pierwsi chrześcijanie. Tak jak wszędzie w Ukrainie mamy tę świadomość tej wojny, że ona jest i dlatego ciągle się modlimy, ciągle pamiętamy. W tych trudnościach właśnie odczuwam, że jestem powołany do tego i odczuwam, że chcę nieść ten krzyż i pomagać innym. Seminarium to jakby miejsce młodości Kościoła, miejsce przyszłości Kościoła. Mogę powiedzieć, że widzę zmiany. Jakim był kleryk, jak przyszedł i potem jak dorasta. Jakby przyjęcie tej misji, tego zadania, tego powołania. Przede wszystkim najważniejsze to pamięć i modlitwa. Modlitwa pomaga mieć ducha zdrowego w tym wszystkim. Nie poddać się na jakąś nienawiść, niechęć. O to chodzi też w seminarium, że dobro jest lepsze i mocniejsze od zła. Durante 20 dias, o Seminário Católico de Vorzel, às portas de Kiev, na Ucrânia, foi ocupado, vandalizado e destruído pelas tropas russas. Roubaram o que puderam. Escutámos, mesmo agora, o padre Ruslan, o reitor do seminário, a dizer: foram 20 dias de ocupação. E nós trouxemos aqui esta história porque ela também ajuda a perceber o alcance, Catarina, da campanha da Fundação AIS de ajuda à Igreja da Ucrânia, um país que está em guerra. É verdade, Paulo. De facto, como ouvimos, portanto, o edifício foi vandalizado logo nos primeiros dias, mas também de imediato a Fundação AIS disponibilizou-se para ajudar no que fosse necessário para que o edifício, para que o seminário pudesse voltar a abrir as portas o mais rápido possível. Nós podemos dizer que tem sido assim desde o dia 24 de fevereiro de 2022, quando começou a guerra. Este é um país, Catarina, que está a recomeçar todos os dias. Sim, Paulo, é de facto uma boa expressão, não é? Portanto, de facto, nós sabemos que a Ucrânia está debaixo de bombardeamentos constantes, já viu cidades inteiras a serem destruídas, tem milhões de deslocados internos e de refugiados, mas continua a resistir. Portanto, é de facto um país, como o Paulo diz, a recomeçar todos os dias. E a Igreja tem sido, Paulo, um dos pilares fundamentais, um dos principais, das principais organizações que, de facto, tem estado sempre ao lado do povo ucraniano, sempre ao lado daqueles que estão a sofrer mais e daqueles que neste momento também precisam de uma maior ajuda para poderem sobreviver, claro. De facto, a Fundação AIS tem procurado ajudar a Igreja da Ucrânia neste esforço, nesta missão, junto dos que mais sofrem por causa da guerra. Sim, é isso, Paulo. Nós temos tentado sempre estar, nestes últimos 2 anos em particular, procuramos estar, de facto, ao lado da Igreja, apoiar a Igreja neste esforço que está a fazer, procurando ajudar os padres, os seminaristas, as religiosas, portanto, todos aqueles, de facto, que desde que começou a guerra se transformaram em verdadeiros anjos, não é? Do povo ucraniano, anjos da guarda do povo ucraniano. Portanto, eles estão ali, eles estão lá na primeira linha, na linha da frente, não é? E nós estamos aqui, Paulo, nós estamos na retaguarda, claro, mas estamos aqui com este sentido de fazer chegar tudo o que eles necessitam para poderem continuar nesta primeira fila. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos então escutar o bispo Dom Stepan Sus, mas antes disso, antes de o ouvirmos, importa ainda dizer que esta campanha da Fundação AIS foi meticulosamente preparada e levou até uma equipa de diretores, de responsáveis da AIS à Ucrânia para um contacto direto com os bispos, com os padres, com as irmãs, para eles dizerem de viva voz
quais as principais necessidades da Igreja. É verdade, Paulo, de facto, e achamos que não poderia ser feito de outra forma, não é? Isto porque nós sabemos que é um país que está em guerra, portanto é um país em que é muito importante para nós sabermos que tanto estar no terreno, falar com as pessoas, olhos nos olhos, saber exatamente quais são as necessidades, o que é prioritário fazer neste momento para ajudar as pessoas a sobreviver, portanto perceber quais são as angústias, as necessidades da população neste momento exato. E por isso esta equipa da AIS a nível internacional fez de facto este trabalho, uma equipa de responsáveis internacionais que estiveram na Ucrânia e que estiveram a falar com as pessoas, portanto que esta visita foi feita em dezembro do ano passado, Paulo. Uma visita, digamos, uma equipa liderada pelo secretário-geral internacional da Fundação AIS. Sim, Paulo, entre outros, portanto teve o nosso secretário-geral internacional, portanto o Filipe Osouras, e também esteve, por exemplo, a responsável da comunicação internacional, a Maria Lozano. Exatamente, a Maria Lozano, a diretora internacional de comunicação da Fundação AIS, que gravou para nós uma mensagem quando vinha no comboio, desde a capital da Ucrânia, de Kiev, já de regresso à Polónia, de onde iria depois apanhar um avião para a Alemanha. Vamos agora escutar a primeira parte deste relato, em que Lozano descreve o que mais a impressionou nesta viagem de trabalho à Ucrânia. Aquí estamos justo en el tren que nos lleva de vuelta de Kiev a la frontera con Polonia. Hemos estado una semana de viaje en Ucrania, visitando este país para compartir con la gente, para descubrir las necesidades que todavía son más urgentes y más graves en Ucrania. Casi son 2 años de guerra y muchísima gente puede pensar que la situación en Ucrania pues, ha mejorado mucho, y es cierto que la ayuda humanitaria que veíamos antes, la emergencia que veíamos cuando Kiev estaba asediada y los bombardeos se daban alrededor de Kiev, pues esa situación no la hemos visto. Sí que es cierto que de vez en cuando pues sonaban las alarmas, nos decían, porque tienen unas aplicaciones ellos, pues que estaban en situación de alarma y había que tener cuidado, pero no era una situación totalmente como la de los comienzos. Sin embargo, sí que nos dicen, por supuesto, que la situación en el este del país sigue siendo muy peligrosa, sigue habiendo guerra, destrucción y muerte. Y eso lo hemos visto también en unos momentos realmente para mí personalmente muy tristes, cuando visitamos el cementerio de Lviv, donde hay muchísimas tumbas de jóvenes soldados muertos. Además era el día de San Nicolás, una fiesta muy querida aquí, con lo cual había muchísimas madres, muchísimos padres en las tumbas de sus hijos. Un panorama desconsolador que nosotros ya, gracias a Dios, en Europa pues no conocemos, pero que aquí realmente está volviendo a ser una realidad diaria. Hay muchísimas, y es un trabajo que es donde la Iglesia ahora se quiere centrar todavía más, es en la curación de los traumas y de los síndromes postraumáticos, después de estas situaciones tan terribles que están viviendo, tanto ellos mismos, muchos soldados que vuelven del frente, discapacitados, heridos, o las heridas del alma, que son todavía a veces más difíciles de curar. Hemos dicho que la Iglesia está haciendo todo lo posible para acompañar. Ayer el padre Roman Lava, un paulino que está en Kiev, nos decía, ¿no?, que cuando comenzó la guerra él puso en el muro de la iglesia protección, ¿no?, para decir que había un búnker, un sitio donde podía la gente esconderse. Y dice que ese es el papel de la Iglesia, ¿no?, proteger a los demás. Así que pues ahí estamos acompañándoles. Hemos visto también la obra de ayuda humanitaria de emergencia que hay, porque también es enorme, que la Iglesia está haciendo, tanto en residencias de ancianos como dando de comida. Ayer estábamos visitando una tienda que hay en Kiev, hay creo como 50, donde la Iglesia reparte comida a diario. Pudimos estar un tiempo allí con la gente, 200 comidas reparten cada día. Y también en Lviv estuvimos con los albertinos, donde ellos comparten y dan cada día también a 150 personas la sopa. Y lo más bonito, que este trabajo lo hacen 40 chicos, personas, hombres, que están allí viviendo con los albertinos en un centro de rehabilitación de drogadictos, alcohólicos, y ellos son los que se ocupan de prepararlo todo y de dar la comida.
cuando están ahí tienen que estar clean, que les dicen sin estar tomando adicciones, pero han sido adictos y por este trabajo que están haciendo los albertinos, muchos de ellos han cambiado la vida. Ha sido una experiencia muy fuerte, emocionalmente, muy interesante. Muchas gracias y recen mucho por este país. Foi Maria Lozano, a diretora de comunicação da Fundação AIS, na viagem de regresso a casa, depois de ter estado na Ucrânia na preparação da campanha que está agora a mobilizar por estes dias todos os 23 secretariados da Fundação AIS e que trouxe até Portugal o bispo Dom Stjepan Sus, que escutámos logo no arranque do programa. Uma campanha que tem como objetivo o apoio à Igreja da Ucrânia, a Igreja que está a ser o suporte deste povo que carrega a sua cruz, Catarina, desde há 2 anos. Sim, precisamente, Paulo. De facto, esta campanha tem como principal objetivo, de facto, mobilizar os benfeitores portugueses da AIS para rezarem por este povo ucraniano que está a viver a sua via sacra, como o Paulo acabava de dizer, e também para auxiliarem a Igreja ucraniana, para continuarem, de facto, esta missão extraordinária que têm tido ao longo destes 2 anos, de estar junto à população que mais sofre e que mais necessita de ajuda, e que estão, de facto, a sofrer estes efeitos brutais da guerra que vamos vendo diariamente. A campanha é vasta, como se imagina, e procura abarcar várias áreas, vários projetos, entre as inúmeras urgências com que se debate a Igreja da Ucrânia, neste contexto muito particular da guerra. Mas, de todos estes projetos, há algum, Catarina, que gostaria de destacar hoje aos nossos telespectadores? Bom, Paulo, não é fácil destacar um projeto, porque todos eles, de facto, são importantes, cada um na sua área, mas todos eles são importantes. Mas talvez possa escolher aqui um dos projetos, talvez seja o dos irmãos albertinos, porque eles continuam hoje a fazer o trabalho que faziam antes da guerra, ou seja, o trabalho deles sempre foi, desde sempre, o auxiliarem o sem-abrigo, aqueles que são os mais pobres, os indigentes da sociedade. Portanto, este foi sempre o trabalho deles. Claro que eles são na cidade de Lviv. Os irmãos albertinos continuam a ser exatamente o mesmo número, não é? Continuam a ser os mesmos nesta casa, mas, como é fácil nós percebermos, e os nossos telespectadores, as pessoas que chegam até esta casa são muito mais, não é? Há muito maiores necessidades. Portanto, os irmãos albertinos continuam, de facto, este trabalho extraordinário de alimentar todas estas pessoas que chegam diariamente à sua casa, pessoas que necessitam de socorro, que necessitam de ajuda para poder sobreviver. E por isso, talvez escolha hoje este projeto, porque de facto também nos faz lembrar, Paulo, um pouco a Santa Madre Teresa de Calcutá, não é? Que os portugueses tanto estimam, portanto, uma santa muito querida dos portugueses e que também dedicava, como sabemos, a sua atenção também aos mais pobres, aos mais necessitados da sociedade. Muito bem. Não é, de facto, a Madre Teresa e não é em Calcutá, mas sim são os irmãos albertinos e o trabalho único que realizam com os últimos da sociedade, como disse mesmo agora a Catarina, os últimos da sociedade em Lviv, uma das principais cidades da Ucrânia, que é, como sabemos, um país em guerra. Mam na imię brat Bernard ze Zgromadzenia Braci Albertynów. Przytulisko we Lwowie istnieje od 6 lat. Bracia Albertyni, my jesteśmy pogotowie ratunkowe. Pierwsza pomoc. Człowiek na ulicy, człowiek w stresie, człowiek zamarzający, człowiek bardzo głodny. No to jest nasza codzienność i my tu jesteśmy po to. Większość naszych mieszkańców to są ludzie uzależnieni od alkoholu, bezdomni, często mający problem z narkotykami czy z hazardem oraz ci, którzy uciekli przed wojną. Мацак Владимир Іванович. Що скажуть, то допомагаю. Трохи успокоєння, що тут тихо, менше, як кажуть, гепає, гупає, сирени менше. Dla mieszkańców Lwowa i tych właśnie uciekinierów jest gorąca zupa, jest kawa i chleb. Liczymy, że musi wystarczyć na jakieś 300 osób. Якщо по-божому сказати, то якщо допомагає, то воно тобі назад вернеться. Добро за добро, зло за зло.
No to jest taki łańcuszek, w którym nie może brakować ogniwa. No nic byśmy nie zrobili, gdyby nie pierwszy lot. No bez tego byśmy nie istnieli. Musimy być przy tych pokaleczonych, czy przez warunki rodzinne, czy przez nędzę, czy przez choroby psychiczne, nałogi, czy teraz przez tą wojnę. My musimy być właśnie tak przy nich, nie opuszczać, żeby pokazać, że życie jest silniejsze od śmierci. Sopa quente, café, pão. À porta da casa dos irmãos Albertinos, em Lviv, há sempre alguém à espera, há sempre uma mão estendida. A Casa Amarela é bem conhecida em toda a cidade. Este é um dos projetos apoiados pela Fundação AIS. É um dos projetos da campanha da Quaresma que trouxe até nós Dom Stjepan Šuš. Como é ser bispo num país em guerra? Foi a primeira pergunta que lhe fizemos numa longa entrevista, de que vamos agora ver apenas a primeira parte. I think that for the church, the situation with war and all war conditions there is also the big challenge for everybody. And we, first of all, we become, and me as well, become religious leaders and the bishops, the priests, the nuns and the monks for everybody. Because we open our churches for the people in need. We didn't ask anybody, do you go to the church or not? Are you believe in God or not? We just try to be the fathers, the bishops, the good friends, the brothers for every person who are in need, who are suffering, who are alone, who are homeless because of the war. And I think that many people reopen the church and the faith in God in a new way, because they understood that the church is not only the place for prayer, but the place where you can find shelter, where you can charge your cell phone, where you can get some meal or meal boxes, bread, and all necessary things which are so needed during the war, when you are under bombing and you are the person in need. And I thank you, God, that we were ready to change our attitudes to other people, and we really try to show the real face of God to the people in need. We say that during the war there are no atheists, either those who are on the front line or those who are living in the cities as civilian people. War is a time when you have many existential questions. You try to understand why your relatives were killed by Russian missiles, why your house is destroyed, why your friends lost their children, why your parents had to escape, become the refugees in the 21st century in the middle of Europe. After 2 years of suffering from COVID-19, when the people just started to recover their real life and enjoying to live in the peaceful world and building relations, trying to be happy, creating the new families, building the new churches here, or finding the different methods how to work with people and make this world better. In all these normal and human needs, we see the war reality which is destroying everything. We see the face of evil. Sometimes we are asking, how does it look like evil, the evil? Sometimes the evil has a human face. Será que o soldado russo é que é o rosto do mal? We don't know, but we can imagine that the face of evil is the face of the person who come to you, to your house,
to destroy peace, to take away the most needed things and kill your family. And today, for us, it's important do not allow ourselves to accept this evil. So despite on all things which is coming with war, that we are disappointed, we are suffering, we want to be, we cannot be as our enemies. During the war, those who are suffering, they must be human beings. They must do all for just to keep the human face of person who saw so many suffer and so many bad things, who really saw the face of evil, but in the same time decided to stay on the side of the good and God. Foi Dom Stjepan Suš, o bispo da Ucrânia, que veio a Portugal para participar no arranque da campanha da Quaresma da Fundação AIS. Na próxima semana nós vamos continuar a escutá-lo e também continuar a falar desta campanha em que se procura auxiliar o povo ucraniano que carrega a sua cruz desde há mais de 2 anos por causa da guerra. E assim chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.